Mas depois de tudo que a gente viu, a gente não pode falar que foi um simples post ou algo para inglês ver, não mesmo. É um posicionamento oficial da Casa Branca, um posicionamento oficial do Departamento de Estado e um indicativo muito forte de como os Estados Unidos estão lidando com as questões de violações de direitos humanos perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo Alexandre de Moraes, e certamente os americanos não estão brincando. Veremos hoje. Mas, se não fosse o suficiente, ontem, de madrugada, quase meia-noite, Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Eu não sei vocês. Eu, à meia-noite, estava pensando na minha linda Natália, que estava ao meu lado na cama. Jamais pensaria em qualquer outra donzela que não fosse a minha própria. Mas eu estava ali nos meus pensamentos da meia-noite. Mas meia-noite eu não penso nem em Alexandre de Moraes. Eu penso em Natália. Em quem Donald Trump pensa à meia-noite? Pensa nele, Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe, aliás, quem acompanha as eleições americanas sabe que é o próprio Trump que opera as suas redes sociais. Tem vídeo dele no quartel-general da campanha pensando, postando várias coisas e tal. Então, o que eu estou falando veio do perfil diretamente do Trump. Não foi um assessor, não foi uma agência de marketing, não teve nada disso. E o que disse Donald Trump no meio da madrugada? Ele repostou o seu post anterior e disse: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. E gritou: caça às bruxas! E algumas horas depois, a embaixada dos Estados Unidos reproduziu em nota oficial a defesa do Bolsonaro feita por Trump. A nota divulgada pelo G1 diz assim: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Nem vem me perguntar de sanção, porque vai chegar no Picazus. Depois de meio mundo, inclusive o próprio Departamento de Estado e o próprio Trump falarem que Bolsonaro está sofrendo uma perseguição implacável, o que faz o governo Lula? Lembrem-se que eu disse ontem que há duas certezas na nossa estratégia. A primeira é que o Alexandre de Moraes nunca vai recuar e vai sempre dobrar a aposta. E a segunda é que o governo Lula sempre vai fazer alguma coisa estúpida para nos ajudar. E eles fizeram, simplesmente, a coisa mais deliciosa que eles podiam ter feito. Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil, ok? Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil. Donald Trump nunca dignificou, eu não sei como é que chama isso em português. A resposta que eu vi aqui é: I will not dignify Lula with an ambassador. Eu não vou dignificar Lula com um embaixador. E o Brasil não tem, até agora, um embaixador americano lá. Então, o mais alto oficial, o mais alto diplomata naquela embaixada gigantesca que você tem lá em Brasília, e que eles estão construindo uma, sei lá, com 30 andares subterrâneos, né? O mais alto diplomata no Brasil é o Charge d'Affaires, que é um nome bonito em francês. Para você que gosta de francês, Charge d'Affaires. Se você gosta de... Em inglês também é Charge d'Affaires. Os americanos usam muito termos da diplomacia dos franceses, que foram os criadores da diplomacia moderna. Mas o Charge d'Affaires, em português é chamado do encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, nenhuma relação com o Pablo, foi chamado pelo governo Lula
a prestar esclarecimentos sobre a nota da embaixada. E quando eu soube disso, isso quase não entrou na pauta do programa, porque isso foi 30 minutos antes do programa começar. E eu falo assim, não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Eu fico com os mamilos entumecidos. Eu fico, se você olhar, tem um farolzinho aceso na minha camisa. Porque essa é simplesmente a melhor coisa do mundo. Eu quero muito que essa briga escale. A melhor coisa do mundo é que o Brasil é que o Brasil crie retaliações. Antes de nós entrarmos no programa, não sei se a gente conseguiu. Bruno, separa o vídeo que eu mandei agora há pouco no grupo sobre a fala do Trump. Não pode botar o vídeo que está extraído daquele canal que eu não vou mencionar mais, mas é só porque estava mais fácil. Mas deixa ele na agulha e bota aí quando estiver pronto. Mas os Estados Unidos não tinham tomado, ou melhor, ainda não tomaram, nenhuma ação contra o Brasil. Nunca. Mas, como a gente tem certeza que o Lula vai fazer cagada, eis a notícia que a gente começou a ter antes de entrar no ar. Bota aí, sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, se ele estiver falando do passado recente, não custa lembrar que em 2024 o Brasil fechou o ano com um déficit comercial em relação aos Estados Unidos de cerca de 253 milhões de dólares. Portanto, não é daqueles países que Trump gosta de acusar de estarem se beneficiando da economia americana e conseguindo, assim, um superávit gigantesco. O Brasil não está nessa categoria, é outra história. O que vier por aí vai ter muito mais a ver, eventualmente, com alguma animosidade específica em relação ao Brasil do que em relação às relações comerciais bilaterais que temos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei quais são as tarifas que o Trump vai colocar no Brasil. O que eu posso dizer é que o que Eduardo Bolsonaro e eu queríamos eram sanções específicas contra o Alexandre de Moraes. Só que o governo Lula e a diplomacia brasileira, que segundo o Supremo Tribunal Federal são justamente quem vai lidar com isso, né? São os que vão lidar com isso, é tão inepta que esses caras vão enfiar o Brasil, não o Alexandre, mas enfiar o Brasil numa cagada diplomática. Podem ter, até agora, os Estados Unidos não tinham tomado, ou não tomaram, nenhuma ação oficial contra o Brasil, estavam repercutindo a orientação do presidente, que é o responsável pela condução da política externa, é o chefe de Estado. E o Brasil, em vez de desescalar, em vez de esperar a poeira baixar, resolveu jogar mais lenha na fogueira e está querendo peitar o Donald Trump. E eu posso dizer para vocês, porque as minhas fontes dentro do departamento dizem que o Itamaraty vai ouvir do Charge d'Affaires podem ter certeza, não será um recuo, será nossa relação é muito longa e bilateral e histórica, mas o presidente dos Estados Unidos está preocupado, o que vocês estão fazendo no Brasil é errado, isso viola direitos humanos, vocês estão perseguindo a opinião política, que é a linguagem diplomática para... Então, eu posso dizer para vocês que, em última instância, neste ritmo, a chance dos Estados Unidos não reconhecerem uma eleição brasileira de 2026 sem a participação de Jair Bolsonaro é enorme. E você imagina como seria o Brasil com um presidente eleito que não é reconhecido pelo país mais importante do mundo.
Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu posso dizer para vocês que nessa briga, embora tarifas sejam preocupantes, o maior beneficiado é sim o povo brasileiro. Eu já disse aqui que o Lula não é o primeiro a comprar esse tipo de briga com o Trump. Eu digo para vocês, perguntem ao Justin Trudeau, ou ao Gustavo Petro, ou a Cláudia Sheinbaum, sobre qual é o resultado de brigar com o Donald Trump. Ou ao Ayatollah Khamenei. Spoiler. Todos eles foram humilhados pelos Estados Unidos. O Trudeau acabou deposto do cargo de primeiro-ministro do Canadá. Semana passada, o Petro resolveu... Foi essa semana. Abordamos isso rapidamente no programa de ontem. O presidente da Colômbia, que falava grossão com Trump, estava tendo que pedir desculpas numa cartinha. Pode ter certeza que a situação do Brasil vai ser de humilhação. E eu tenho certeza que o establishment brasileiro, você da Fiesp, você da Faria Lima, você que agora vai ver uma naba no Brasil, que está só começando, querido. Lembre-se, você pariu isso. Você aplaudiu Alexandre de Moraes. Imprensa, quando os anúncios de vocês caírem, quando os veículos de vocês tiverem dificuldade financeira, quando faltar dinheiro até da Secom, lembrem-se, vocês aplaudiram Alexandre de Moraes. Eu não. Eu não. Economistas que assinaram cartinha pela democracia, economistas da PUC e não sei o quê, vocês pariram essa merda. Em primeiro lugar, essa ideia de que eu estou falando algo, quando eu digo alguma coisa, eu estou agindo como proxy ou como porta-voz do Eduardo, é uma loucura desonesta. Bela Megali, isso é jornalismo vagabundo. O que eu falo é o que eu falo. O que o Eduardo Bolsonaro é o que ele fala. O que o Eduardo Bolsonaro fala, ele é duto, pô, não sou porta-voz dele. Eduardo Bolsonaro e eu, de fato, somos muito amigos. Há uma admiração e há respeito mútuo e há valores compartilhados. Eu gostaria, e defendo abertamente, que Eduardo seja o próximo candidato a presidente do Brasil. Acho melhor do que o próprio pai, embora entenda que o pai tem a vez. No assunto de sanção para os Estados Unidos, de fato, Eduardo e eu, você pode dizer que nós somos praticamente um só, mas de uma forma hétero. Tá? Aliás, por isso que eu nem sugeri que Eduardo vá para o Partido Novo. Tá? Uma forma hétero. Tá? Nós somos um só de uma forma hétero, não é que nós somos uma só carne. Nós somos um só de uma forma hétero. Então, PP, ok, Eduardo. Partido Novo, complicado. Nos outros assuntos, brincadeiras à parte, um beijo aí para todos os meus amigos no Partido Novo, partido que eu gosto muito. Nos outros assuntos, Eduardo e eu temos divergência, como qualquer outra pessoa tem. Ora, eu sou comentarista de opinião há quanto tempo? Por quantas vezes vocês me vêm criticar o pai do Eduardo, meu Deus do céu? E às vezes eu critico o pai do Eduardo e encontro o Eduardo em seguida. E tem vezes, pasmem, porque o Eduardo não é o pai dele. Então, às vezes, o Eduardo compartilha das aflições que eu tenho em relação ao pai e nem pode expressá-las. Por outras vezes, ele discorda do que eu expressei e a gente conversa sobre isso como dois adultos. Outro dia, Eduardo e eu estávamos discordando publicamente no X a respeito da postura do pai em relação à piada do Alexandre ser vice dele lá no tribunal. E o Eduardo ainda falou, pô, quer que eu apague? Porque eu tô aqui dando uma porrada no comentário que você fez. Eu falei, pelo contrário, deixa essa porra aí. Vamos na porrada publicamente. Ele riu e ficou isso mesmo. Então, esse papinho de o economista Paulo Figueiredo, aliás, o que é uma fake news, porque eu não exerço a profissão de economista, apesar da minha formação extensa na área, eu não atuo como economista, mas a história do economista Paulo Figueiredo, ligado, próximo a Eduardo Bolsonaro, vai pastar com esse troço, pô. Eu agora tenho que ficar responsável pelo que eu digo é motivo de treta do Eduardo. Mas quer saber o que o Eduardo pensa sobre o Nicolas? Pergunta a ele. Eu vou dizer assim, eu tenho que ser honesto com vocês. Nunca vi o Eduardo falar mal do Nicolas. Pelo contrário.
para mim, sempre elogiou. E, aliás, eu conheci o Nicolas através do Eduardo. Eu diria, aliás, que o Brasil também conheceu o Nicolas através do Eduardo, sendo absolutamente claro e transparente. Não haveria Nicolas se não fosse Eduardo Bolsonaro. Eu sou testemunha disso. Eu tive o privilégio de, no CPEC, acho que de 2020, salvo engano, ver um menino lá, serelepe, brilhante, articulado, brincalhão, bem-humorado, cristão, mas que não passava do assessor do carregador de pasta lá do então vereador de BH, Bruno Engler, que foi chamado na comitiva do Eduardo Bolsonaro para o CIPEC. E eu posso dizer que, honestamente, eu me apaixonei pelo Nicolas ali. Eu me apaixonei com o Nicolas, é amor verdadeiro, porque eu me apaixonei por ele quando ele era um Zé Porra. Eu me apaixonei de forma hétero, volto a dizer aqui, não estamos no Partido Novo, mas eu me apaixonei de forma hétero pelo Nicolas, naquele momento. Então, esse é amor sincero, quando você se apaixona não pelo cargo que o cara tem. Eu cago pra esse troço, pô. Mas por quem ele é. Eu sempre vi no Nicolas um exemplo para o jovem. E de lá para cá, o Nicolas cresceu em todos os aspectos. Ele cresceu em tamanho, volto a dizer, carregado pelo Eduardo e pelo Jair. Ele cresceu em maturidade, ele cresceu em visibilidade. E nesses anos todos a minha amizade por ele também sempre cresceu. Por várias vezes eu encontrei pessoalmente o Nicolas quando vinha aos Estados Unidos, eu fazia o esforço de encontrá-lo, porque eu sempre fui um entusiasta do Nicolas, pública e privadamente. Ora, a gente esteve junto, inclusive, no Congresso dos Estados Unidos, acho que em 2023. Tivemos juntos, logo antes dele ir lá falar na ONU. Ele deu meio que um perdido quando foi falar na ONU, mas nós tivemos juntos no Congresso. Nós fomos juntos ao respeitado podcast do Patrick Bet-David aqui nos Estados Unidos. Se você assistir a entrevista, você vai me ver exaltando publicamente o Nicolas como o futuro do Brasil. O Eduardo estava lá. Geyer, Eduardo, Nicolas e eu. Se você olhar todas as minhas manifestações públicas sobre o Nicolas, elas foram de entusiasmo, foram de defesa. Aliás, em todos os relatórios, em todas as conversas, em todos os documentos que eu produzi para a Casa Branca sobre perseguição política a deputados, o Nicolas e os abusos sofridos por ele estão lá, como vítima, com destaque. No meu depoimento na audiência no Congresso dos Estados Unidos em 2024, eu cito o caso Nicolas, que, aliás, foi convidado, foi pedido para ele aparecer lá para dar força no evento, mas ele não apareceu e não me lembro de ter ajudado a repercutir também o evento. E o Nicolas esteve lá nesses anos as tretas dele, teve treta com Bruno Engler. Eu nunca me meti nisso. Deixa a política interna para os políticos, depois fizeram as pazes, que bom. Eu evito me meter em briga de amigos em comum. Ficou quente aqui, o ar-condicionado desarmou. Eu evito, exceto se for para ajudar, para reaproximar. E o Nicolas é o maior comunicador hoje da direita brasileira, eu afirmo sem a menor dúvida. Aquele gráfico que ele adora mostrar, onde ele hoje é o líder da direita visto de forma mais favorável, ele faz questão de mostrar sempre acima do próprio Jair Bolsonaro, é fruto desse excelente trabalho de comunicação dele. Ele é incrível, ele é inteligente, ele é articulado, ele é carismático. É uma das poucas pessoas que, quando fala, eu tenho humildade de falar assim, caramba, o Nicolas articulou isso melhor do que eu teria feito. E isso é raro. Isso é raro. Você que me considera arrogante, em vários momentos eu olho e falo, caramba, porra, mandou bem, moleque. Ele também domina as ferramentas de internet melhor do que ninguém. E eu não vejo problema nenhum dele gastar 750 mil ou 1 trilhão em impulsionamento para vender os cursos dele. Que venda muito, que fique gigante, que ensine o máximo de gente possível. Quero que ele fique gigante. Só que tem uma coisa. Aquele negócio que o Peter Parker, né? A gente que Legibia aprendeu com Peter Parker. Peter Parker aprendeu com o tio Ben.
Nós cristãos aprendemos na Bíblia que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Na versão bíblica dos evangelhos está um pouquinho diferente. Né? Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado, é mais ou menos a mesma coisa. E a quem muito foi dado, muito será cobrado.